pessoal? Voltamos para a nossa segunda videoaula semanal. Tudo bom? Bons estudos, certo? Continue aí conosco, acompanhe a revisão. Lembrando que esta e na próxima semana nós faremos revisões de todo o conteúdo trabalhado até agora, certo? Durante este ano. Estejam prontos para as nossas avaliações. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Na aula anterior, né, nós falamos sobre a estrutura da Terra, sobre fósseis, né? Agora nós daremos segmentos, mudaremos um pouco o rumo aí da nossa conversa, falaremos sobre a célula, né? No nosso livro, faremos a atividade da página 112, certo? E vamos rever tudo que nós já vimos. Gente, vocês lembram que o nosso corpo, né, o corpo dos seres vivos, de uma maneira geral, é formado por células. Mas e o que são células? São estruturas bem pequenininhas, né, que não dá para observar, olho nu. Elas formam os corpos dos seres vivos. No entanto, elas também desempenham funções, né, elas são responsáveis pelas transformações químicas, por reações químicas que ocorrem em nosso corpo, no corpo de todos os seres vivos, né? Ter o corpo formado por células é justamente uma das principais características dos seres vivos. Tem o corpo formado por células. Então, elas tanto fazem parte da estrutura, quanto desempenham funções. Para que o nosso corpo esteja funcionando bem, as células devem estar funcionando bem. Se acontece problema na célula, acontece problema em nosso corpo, certo? Então, vamos seguir para a nossa atividade. O bom funcionamento do organismo depende do bom funcionamento das células e da estrutura delas. Problemas em determinada organela, por exemplo, podem provocar déficit, que é diminuição de energia. E as células mais afetadas são justamente as que consomem mais energia, como a célula muscular e a célula nervosa. Com isso, o funcionamento dos músculos e dos nervos é prejudicado e podem surgir problemas cardíacos, falta de coordenação motora, fraqueza muscular, entre outros. Então, lembra que nós falamos agora, né? Para o nosso corpo funcionar bem, depende do bom funcionamento das células. Elas não apenas formam o nosso corpo, como também desempenham funções. Então, elas são muito importantes, né? Então, o bom funcionamento das células garante o bom funcionamento do nosso corpo, não é? Vamos lá às perguntas. Qual é a organela a que o texto se refere? E que função ela tem? Gente, lembrem que a célula tem aquela estrutura básica, formada por membrana, que é a capinha de fora, e o citoplasma e o núcleo. O núcleo é onde ficam as informações genéticas, né, o comando da célula. Entre o núcleo e a membrana fica o citoplasma, né, que é um material gelatinoso, onde ficam várias organelas. Então, basicamente falando, a estrutura da célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo. Mas, dentro do citoplasma, existem várias organelas, né, que são estruturas bem menores e que desempenham, cada uma tem a sua função. Elas que trabalham, né, na célula. Agora, eu quero saber qual é a organela, não é, que é responsável pela energia da célula, pela produção de energia. Nós vimos aqui problemas em determinada organela, pode provocar diminuição de energia. E aí, de que organela nós estamos falando, né? E que função ela tem? Então, vamos lá. Se vocês olharem no seu livro, vocês vão encontrar as organelas. Até na própria atividade, na página 111, tem aí a estrutura da célula, com essas organelas bem pequenininhas, né? Vocês vão entender mais ou menos como é que ela funciona. E voltando até a página 105, vocês também verão várias organelas que tem aí. Mitocôndria, nós falamos em mitocôndria, cloroplasto, vacúolo, tanto da célula animal quanto da vegetal, né? Nós falamos das duas. Mas, se vocês observarem aí na página 105, quando se refere à a mitocôndria, por exemplo, é a organela que obtém energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio. Então, quando nós falamos de energia na célula, nós estamos falando de qual organela? Da mitocôndria. Então, vocês vão responder aí na letra A,
Olha a questão 14, mitocôndria. Qual seria a função dela, não é? Que função ela tem? Sua função é obter energia dos alimentos, né? Quando fala em nutrientes, está falando de alimentos, não é? Muito bem. A letra B. Elabore um texto explicativo sobre por que o estudo da célula ajuda os cientistas a compreender e a tratar melhor as doenças. Claro, né? Se as células desempenham funções no nosso corpo, não tem como conhecer as doenças melhor do que estudando as nossas células, não é? Se são elas que realizam funções. Mas vamos lá responder. Estudando a célula, o cientista pode compreender a origem das doenças, né, como os problemas cardíacos citados, né, esses que nós falamos agora na questão, que podem estar relacionados com problemas nas mitocôndrias das células musculares. Então, será que todos os problemas cardíacos vêm da mitocôndria? Vêm de problemas que acontecem na mitocôndria? Será que é isso? Será que tem a ver? E descobrir novos medicamentos para tratá-las, né? Então, eles vão descobrir a origem das doenças e os medicamentos para poder tratar, certo? Muito bem. Agora vamos seguir. Gente, agora nós temos a nossa atividade extra, né, para ser respondida. Já fizemos a do livro. Agora, continuando, né, a falar sobre as células. Vamos lá. Primeira questão. Um estudante escreveu em prova a seguinte frase: a membrana plasmática mantém a célula intacta, pois impede que substâncias de fora cheguem ao seu interior. Corrija a frase, reescrevendo-a no caderno. Vamos lá. Ele falou, vocês lembram aqui a estrutura da célula é a membrana plasmática? Vamos lembrar do ovo. Vamos pensar num ovo. Tem a casca, a clara e a gema. A casca é a membrana plasmática, não é? É o que envolve a célula. A clara é o citoplasma. É onde ficam as organelas, todas dentro do citoplasma. E a gema é o núcleo, né, que é onde fica o material genético das células. A membrana plasmática, ela controla o que entra e o que sai da célula. Aí, na frase dele, ele escreveu: a membrana plasmática mantém a célula intacta, pois impede que as substâncias de fora cheguem ao seu interior. Essa frase está errada porque não é assim, né? Ela não impede que as substâncias de fora cheguem ao seu interior. Ela controla o que entra e o que sai da célula, certo? Então, a frase correta, vamos fazer. A membrana plasmática mantém a célula intacta, pois delimita e controla quais substâncias de fora chegam ao seu interior e quais substâncias de dentro podem sair. Então, ela controla o que entra e o que sai da célula, certo? A questão 2. Ambas as fotografias abaixo foram feitas com o auxílio do microscópio de luz. O material da fotografia A não foi corado. Já o material da B recebeu um corante que evidencia o núcleo celular. Lembram da observação da célula da cebola que nós fizemos, né? Nós tivemos na nossa videoaula, do epitélio da cebola. Não dava para ver tão nitidamente, mas dava para observar, né? O núcleo parecia com esse daqui, né? Não lembra esse? Aquela estruturinha com uns pontinhos escurinhos. Aí nós vamos observar as duas imagens. Letra A. Em qual fotografia, A ou B, observam-se células vegetais? Em qual dessas duas aqui é célula vegetal? E justifique sua resposta. Vamos lá, o que é que vocês acham? Qual das duas? Existem umas diferenças, né, entre a célula animal e a célula vegetal. Lembra da parede celular? Só tem parede celular a célula vegetal. A animal não tem. Não é? Que é mais outra capa que separa uma célula da outra, não é? Que cobre a membrana plasmática. Então, dessas duas aqui, tem, além de outras, né, estruturas também, que tem o cloroplasto, o vacúolo, que fazem parte da célula vegetal. Mas, observando essas duas, qual que vocês acham que tem a letra que é célula vegetal? Quem respondeu que a letra A acertou, é a célula vegetal. Aí justifique sua escolha. Como você sabe que é célula vegetal? É a presença da parede celular, nessa parte aqui amarelinha, que está delimitando uma célula da outra, e esses pontinhos verdes que são os cloroplastos, né? São os reservatórios da clorofila. A clorofila é justamente a substância que dá a cor verde aos vegetais, né?
Então, tem aí a parede celular e tem cloroplasto. Então, por isso que é a letra A célula vegetal. Aí vamos à letra B. Com base nas estruturas que podem ser observadas nas duas fotografias, diferencia essas células da célula bacteriana. Vamos lá, gente, olha. Observe a célula aqui, da célula animal. O que é que acontece com a célula bacteriana? Ela tem núcleo, gente? Não, não tem núcleo. O material genético dela, de uma forma comum, na célula vegetal, animal ou vegetal, o material genético, que é o DNA, fica no núcleo. Já numa célula bacteriana, né, a bactéria é formada por uma única célula, não é? Então, ela não tem núcleo, não tem essa capinha aqui que vai fechar o núcleo aqui dentro. O material genético dela vai ficar misturado, olha aqui, fica assim, misturadinho, certo? Então, ele não vai ficar delimitado, ela não tem a carioteca. Então, estão respondidas nossas duas atividades de revisão, falando sobre célula. Então, gente, recapitulando, o corpo dos seres vivos são formados por células. Mas o que é célula? É a menor unidade viva, né, que existe. Então, os corpos dos seres vivos são formados por células, mas elas não apenas formam o corpo, como elas também desempenham várias funções. Então, todo o bom funcionamento do corpo do ser vivo depende do bom funcionamento das células. A estrutura básica da célula são três partes, né, que formam a estrutura básica. Quais são as três partes? A membrana plasmática, que é a capinha que envolve a célula e controla a entrada e saída, não é, de substâncias na célula. O citoplasma, que fica dentro dessa capinha, né, o material gelatinoso, onde ficam imersas as organelas que desempenham as mais variadas funções na célula, a exemplo da mitocôndria, que nós acabamos de falar. E também imerso no citoplasma fica o núcleo, que é onde fica o material genético da célula, fica o DNA, as informações genéticas das células, né? Nossa, né? Todos nós temos o DNA. Aí onde é que vai encontrar esse DNA? No núcleo das células, certo? Então, nós vimos também que existem diferenças, né, entre a célula vegetal e animal, embora basicamente a estrutura é a mesma, membrana, citoplasma e núcleo. Mas existem algumas estruturas que as diferenciam, né? A exemplo da parede celular que nós acabamos de falar, certo? O estudo da célula também só existe graças à invenção, né, do microscópio. E o que é o microscópio? É um instrumento que faz aumentar, ampliar a imagem dos objetos a serem estudados, né? No caso da célula, coloca uma amostra aí do tecido, células são bem pequenininhas, são invisíveis a olho nu. Aí, então, só dá para se observar com o auxílio do microscópio. Mas elas se agrupam e formam tecidos, né? Conjuntos de células formam tecidos. Nós temos vários tipos de células no nosso corpo, né, gente? Certo? E no corpo de todos os seres vivos, são vários tipos de células. Não deixam de ser células, mas são diferentes em sua composição, né? Em sua forma. E aí, os tecidos formam órgãos, e os órgãos, né, formam conjuntos, né, formam sistemas, e trabalham no nosso corpo, existem em nosso corpo, né? Lembrando que as células maiores, né, do nosso corpo mesmo são as células reprodutoras, os gametas, né, o masculino e o feminino. No caso do masculino é o espermatozoide, no caso do feminino é o ovócito, não é? Popularmente chamado de óvulo. Então, eles se fecundam, e aí se juntam os dois, né, formam uma única célula, que é chamada de zigoto, e a partir daí, então, surge a divisão celular. Essas células que eram apenas uma, vão fazendo duas, vão fazendo quatro, vão fazendo oito, vão se multiplicando, vão aumentando a quantidade, né, e vão formando o corpo do indivíduo, certo? Então, de apenas uma única célula, né, formada pela fecundação, a partir da fecundação, se tornam em trilhões de células, né? O nosso corpo aproximadamente tem trilhões de células. Não dá para se contar, né, exatamente quantas células tem no corpo. Vai depender do tamanho, né, da estrutura de cada um, de cada ser vivo, certo? Então, essa foi a nossa revisão, espero que vocês tenham compreendido muito bem.
Se restar dúvida, procure o seu professor, procure ajuda, né, para que todas as dúvidas sejam sanadas. E para que vocês estejam preparados, né, para a nossa avaliação. Na próxima semana, a gente segue fazendo revisão dos outros conteúdos que não foram vistos nesta semana, certo? Então, fiquem com Deus, um abraço, tchauzinho.